Nós estamos conversando com o Dr. Honório Teixeira de Carvalho Neto, médico pediatra aqui na cidade de Barbacena, falando sobre os cuidados que se deve ter com o bebê, com o recém-nascido. Doutor Honório, mais uma vez, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente no canal BOL e trazendo esses esclarecimentos. Muito obrigado, Salinho. O prazer é todo nosso, é um prazer estar com vocês. Doutor, então, nessa terceira parte da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a saída do bebê da maternidade. Quais são as orientações que devem ser passadas para a mãe e para o pai também, claro, porque o pai é presente, o pai está lá olhando e tudo. Então, para os pais, né? O que se deve ser falado? Qual é o tipo de orientação que se deve dar a eles? Salinho, isso é de muita importância também, porque a gente temos o hospital em Barbacena, que é a Santa Casa, que é hoje que faz todo o atendimento de recém-nascidos de pediatria, somente ela que faz esse tipo de atendimento. É um hospital chamado Amigo da Criança, porque ele já foi credenciado pelo Ministério da Saúde, ele tem que cumprir uma série de normas para que ele receba esse título e ser um fator de muita importância para a comunidade. Mas, mesmo assim, a gente tem visto que tem determinadas situações onde a criança sai, os pais recebem alta sem uma devida orientação. Então, vamos começar primeiro, tá? Nós sabemos que todo neném, quando ele sai de maternidade, primeira coisa é a relação ao banho. Né? Essa criança pode tomar um banho por dia, 2, 3, 4. Como é que é essa situação do banho? Que horas? Não existe hora, não existe número de banho. Porque essa criança, nas primeiras semanas, ela evacua demais da conta. Ela tem aquele chamado reflexo gastrocólico, ou seja, quando ela alimenta, todo o tubo intestinal contrai e ela evacua. Então, a criança, às vezes, ela tem que ser banhada mais vezes no dia. E a pele do neném é uma pele extremamente fina, muito sensível. Então, não há... a gente sempre tem que orientar a mãe, se houver necessidade de dar mais que 1 ou 2 banhos no dia, que não faça a utilização de sabonetes mais que uma vez, a não ser que seja inevitável. Às vezes, essa criança teve uma evacuação muito grande, às vezes ela suja demais, às vezes chega até na nuca. Então, às vezes, é a necessidade de utilizar um sabonete num segundo ou num terceiro banho. Mas o ideal é que ela só use o sabonete num banho só. Porque se ela começar a usar o sabão várias vezes, ela tira a camada protetora da pele, que é importantíssima na defesa de infecções, e na perspiração, ou seja, na respiração da pele. E isso faz com que essa pele se irrite com muito mais facilidade, provocando dermatites e outras situações que irritam a pele. Então, o banho deve ser utilizado com sabonete, se possível, uma vez, e em algumas situações especiais, pode ser utilizado uma segunda ou terceira vez, mas, se possível, não utilizar. Outra questão. Todo neném funga demais, né? Aquela ronqueira nasal, que os pais ficam extremamente preocupados. E essa ronqueira, ela só incomoda pai e mãe, não incomoda o neném. O neném está dormindo e está roncando, fazendo aquela barulheira toda, né? E não tem motivo para isso, da mãe ficar preocupada. E, principalmente, nas nossas condições climáticas de Barbacena, pela umidade relativa do ar, que é muito inconstante, as nossas crianças têm uma tendência muito maior em ter essa ronqueira, essa obstrução nasal, que normalmente desaparece em torno do 2º ao 3º mês, por conta dela mesma. O que você vai fazer? Lavar essas narinas, se estiver incomodando, ou principalmente antes de iniciar a amamentação, que às vezes pode atrapalhar um pouco a sucção do neném, que faça a lavagem do nariz com soro fisiológico. Existem outras séries de produtos no mercado, mas que só servem para encarecer. Não justifica você estar utilizando produtos de farmácia para limpar o nariz, o soro fisiológico barato, está aí para ser feita a limpeza desse nariz, e essa ronqueira não traz transtorno nenhum para o neném e vai acabar entre o 2º e o 3º mês. Outro dado importante que tem que saber. Se o neném tem alta da maternidade
Se existe quarto do neném, o neném não passa no quarto dos pais. Quem acorda a criança de madrugada é pai e mãe. A criança tem um sono extremamente leve. Só de um dos pais virarem na cama, ou roncar, ou fazer algum barulho, essa criança acorda, porque o sono dela é muito leve. Ela, acordando, ela sente o cheiro do leite, sente o cheiro da mãe, ela vai querer amamentar. Então, as crianças que dormem no mesmo quarto que os pais têm uma tendência muito mais de acordar e amamentar à noite, o que vai trazer mais transtorno para essa mãe, porque ela não consegue descansar. Ela vai passar a noite inteira dando mamar e trocando fralda, chega no dia seguinte, ela está realmente esgotada, e isso é um dos fatores para diminuir a produção do leite dela, o que vai fazer com que ela entre com complementação com fórmulas precocemente, o que vai prejudicar a continuidade do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Isso também não é que seja uma condição de ordem obrigatória. A gente, em determinadas situações, inclusive domiciliares, é possível que a criança tenha que dormir no mesmo quarto dos pais. Mas uma coisa é proibido, não é que não pode, é proibido dormir na mesma cama que os pais. Uma das principais causas de morte súbita em neném, ou seja, aquela criança que deita bem e acorda morta, o que acontece, há poucos tempos atrás nós tivemos um caso desse, dentro da Santa Casa, tivemos no domicílio, nós chegamos até a fazer uma reportagem para a Rádio Sucesso a respeito disso. Isso porque a mãe, às vezes, aprofunda o sono de uma tal maneira, e se essa criança estiver no mesmo leito dos pais, ela pode virar em cima desse neném, sufocar esse neném, e ela nem vai sentir. Então, na mesma cama que os pais, é proibido, não é que não pode, é proibido. Dormir no mesmo quarto, no bercinho, a gente ainda permite em determinadas situações. Mas essa criança só vai ter um sono perfeito se ela tiver a possibilidade de ser separada do quarto dos pais o mais precocemente possível. E tirar essa neura da mãe de babazinha eletrônica, né, de luzinha acesa, não tem nada disso. A criança não vai engasgar, não vai afogar, não vai morrer, né? É que a mãe fica assim, neurótica com esse tipo de possibilidade, que não acontece. As mulheres têm um 6º sentido maior do que a razão. Antes de acontecer alguma coisa, essa mãe já acordou. A gente sempre explica isso a elas. Então, quanto mais cedo ela tira o neném do seu quarto, melhor acontece o sono. Tá? Essas situações são muito importantes. Outra coisa que falta muito, a orientação para a aplicação das vacinas iniciais, que é a vacina contra a tuberculose, que é o BCG, e o teste do pezinho. Hoje mesmo eu atendi na central de vacinas uma mãe que teve alta da maternidade, não foi orientada para procurar a unidade para fazer o teste do pezinho, e o teste do pezinho, se a mãe não o fizer até os 30 dias, o sistema público de saúde não o faz mais. Então, nós perdemos uma oportunidade muito grande de fazer a triagem neonatal de várias doenças que são de extrema importância no seu diagnóstico precoce, para a gente impedir que aquela doença traga um transtorno mais sério para essa criança. E aplicar o BCG, porque a finalidade do BCG é evitar as formas graves de tuberculose que acontecem na infância. São 2 formas graves que o BCG previne. A tuberculose miliar, que é uma tuberculose que se expande por todo o pulmão, que é extremamente grave e normalmente mortal, e a meningite tuberculosa, que também, quando não mata essa criança, vai deixar essa criança com um retardo mental e, às vezes, até em vida vegetativa. O BCG ele não protege contra as outras formas de tuberculose. Se ele tivesse protegido, nós já tínhamos
né, erradicado a tuberculose do mundo, e a gente sabe que a tuberculose hoje ainda é um problema seríssimo de saúde pública, com uma superbactéria na África resistente a todos os medicamentos. Então, nós temos que ficar muito atento a isso. E fazer a primeira dose de hepatite B, que normalmente é feita no hospital. Se ela não foi feita no hospital, ela vai ser feita junto com o BCG, quando a criança vai no 5º dia no centro de saúde, na unidade de saúde mais próxima, para se submeter ao teste do pezinho e tomar a vacina contra o BCG. Eu acho que esse seria um dos fatores mais relevantes que toda mãe teria obrigação de já sair do hospital com essas orientações. Porque se ela perder os 30 dias, ela não vai ter mais o teste do pezinho feito pelo Sistema Único de Saúde, porque passou da data. Perfeito. Doutor, as orientações são bastante pertinentes e é interessante porque, às vezes, realmente a gente percebe que o pai, a mãe não tem esse conhecimento, não recebe essa informação, mas, de qualquer forma, estando aqui agora, terão a oportunidade também de ver, assistir mais de uma vez e tudo para poder compreender e não deixar passar o tempo em relação ao teste do pezinho. Na parte anterior da nossa entrevista, doutor Honório, nós conversamos um pouquinho sobre a amamentação. Eu queria complementar aqui a nossa conversa sobre essa questão da amamentação, mas falando agora da alimentação da criança de forma geral. Porque o senhor explicou, não é, que a alimentação, pelo menos até os 6 meses, é importante que seja dada a amamentação vinda pela mãe e tudo. Mas, falando da alimentação de forma geral, a partir desses 6 meses, o que o pai e a mãe podem dar para o bebê para comer? O que pode ser dado em termos de alimentação, doutor? Ricardo, nós já falamos que o aleitamento materno é exclusivo até o 6º mês. Claro. Uhum. Agora, nem todas as mães vão produzir leite em quantidade suficiente até o 6º mês. Tem mães que produzem muito leite, tem mães que produzem pouco leite. Então, nós temos que respeitar essa individualidade das pessoas. Se essa criança tem aleitamento materno, não está evoluindo bem de peso, nós falamos que o mínimo seria 700 gramas por mês. A criança está chorando de fome, nós somos, às vezes, obrigados a complementar as alimentações. Isso não importa que seja recém-nascido, que ela seja lactente, né? Vai depender se a produção de leite está em quantidade suficiente ou não. Até o 6º mês, se houver necessidade, a gente primeiro orienta a mãe a passar a criança junto ao peito, e se houver necessidade, se essa criança não está ganhando peso, se a mãe está com produção pequena de leite, a gente faz a complementação com fórmulas, essas fórmulas infantis. Mas nunca fazer a complementação utilizando mamadeira ou chuca, por causa da confusão de bico. Se ela aprender a sugar na mamadeira, ela vai largar o peito. E quando isso acontece, a gente não consegue mais retornar o aleitamento materno. Normalmente, a partir do 6º mês, a gente começa a introdução de outros tipos de alimento, principalmente as frutas e as papas salgadas, as famosas papinhas, que vão sendo utilizadas de maneira mais simples, amassadas ou passadas em peneira, e, com o decorrer do tempo, essa alimentação vai se igualando à alimentação da família, como, a partir de 1 ano, a alimentação dessa criança é a mesma dos pais, da mesma da casa, não há modificação. Mas, até 1 ano, a gente sempre gosta de utilizar uma alimentação um pouco mais saudável, né? Sempre respeitando a pirâmide alimentar, né? Com as proteínas, os carboidratos, as verduras, etc., e introdução de frutas nos intervalos das alimentações. Então, a partir do 6º mês, essa criança vai ter 3 a 4 mamadas no dia, vai almoçar, vai jantar e vai receber frutas nos intervalos de mamada. É essa a orientação que a gente segue, porque o tubo intestinal, a partir do 6º mês, ele já está bem mais desenvolvido e em condições de absorver melhor esses alimentos, o que não acontece antes do 6º mês de vida. Perfeito.
Nós estamos conversando com o Dr. Honório Teixeira de Carvalho Neto, que é médico pediatra aqui na cidade de Barbacena. Nesse bloco da nossa entrevista, tivemos a oportunidade de ouvir dicas e informações extremamente importantes quando a família, pai, mãe, a criança saem da maternidade para o retorno ao lar, para o começo da vida ali com a criança e detalhes sobre vacinação, sobre questões também, agora mais no finalzinho da terceira parte da entrevista, falando também sobre a alimentação do bebê. No próximo bloco, no quarto bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre como a criança deve dormir, a posição que ela dorme, e vamos conversar também sobre a assadura do bebê. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.